Boa noite, meus irmãos. Deus derrame sua graça, sua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você que possamos iniciar nosso estudo bíblico nesta noite. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29. E nós vamos ler do versículo 10 ao 22. 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 22. Então, 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 22. Oração aí de Davi. E a palavra do Senhor diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, e tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos com todos os nossos pais. Como as sombras são os nossos dias e sobre a terra não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar, uma casa ao teu santo nome, vem à tua mão, é toda tua, e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração o teu povo, as disposições e pensamentos, e inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor nosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus dos seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram ao Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia, trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram o holocausto de 10.000 bezerros, holocausto de 1.000 bezerros, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo o Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Amém, irmãos? Que haja alegria nas nossas vidas, que haja oração nas nossas vidas, no sentido de nos quebrantarmos, de buscarmos e clamarmos ao Senhor, que nos faça cada vez mais homens e mulheres que adoram a Deus, que conhecem a Deus e que se quebrantam diante de um Deus soberano e maravilhoso. Vamos orar, queridos. Grandioso Deus, nós clamamos ao Senhor e suplicamos a Ti, a Tua graça e a Tua misericórdia. Pedimos a Ti que ouça as nossas orações, fortaleça as nossas vidas, que traga paz a cada um de nós, para que possamos tomar as decisões segundo a Sua vontade. Com paz nos nossos corações, possamos, Senhor Deus, viver direcionados pelo Teu Santo Espírito. Certo, Senhor Deus, que as nossas orações elas estão sendo ouvidas e que o Senhor faz sempre aquilo que é bom e o melhor para o Seu povo. Por isso, Senhor Deus, ilumina as nossas mentes. Senhor Deus, nos faça homens e mulheres fortes,
Por isso, Senhor Deus, sustenta, visita e conforta os nossos corações, porque vivemos dias tão difíceis, tão tenebrosos, cheios, Senhor Deus, de armadilhas, e muitas vezes, ó Pai, o inimigo quer sussurrar e quer ganhar os nossos ouvidos, mas que as nossas mentes e o nosso coração seja totalmente cativo a Ti, que não caiamos nas ciladas realmente do inimigo, mas sejamos totalmente fiéis e buscando, Senhor Deus, ao Senhor em todo o tempo. Através, Senhor Deus, do estudo desta noite, que o Senhor fale ao nosso coração, abra as nossas mentes e nos dê conhecimento da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aí mesmo no livro de Crônicas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 21. É o texto base nosso, do qual nós vamos falar realmente no nosso estudo bíblico de hoje, tá? O tema de hoje é falar sobre sucesso, né? Falar aí sobre o sucesso, como um ídolo do coração. Nós temos falado sobre ídolos do coração, né? Hoje nós vamos falar sobre sucesso, que é um ídolo do coração. Primeira a Crônicas, capítulo 21, e nós vamos ler todo o texto. E diz assim, ó: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo, e havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 467.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: pequei em fazer tal coisa, porém agora peço que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade e o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres. Ou 3 anos de fome, ou porque 3 meses seja consumido diante de ti os teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus o anjo a Jerusalém para a destruir, e ao destruí-la olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse o anjo destruidor: basta, retira-te agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão e estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo.
Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo e esconderam-se os seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando o trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e viu, e saiu de eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar de eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome ao rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, o trigo para os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. Tomou o rei Davi a Ornã, não antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã tudo por aquele lugar, a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto, sacrifício pacífico, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto do Gibeon. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Amém, irmãos? Bom, nós começamos aqui, queridos, tentando a gente pensar ou refletir no seguinte questão. Veja, nós podemos subir e subir muito, crescer muito para o nosso bem. Nós podemos então realmente melhorar as nossas vidas e ter um grande destaque. É possível ficar muito mais alto ao ponto da gente poder voar e voar alto demais. Bom, o que acontece é que as pessoas vão ficar muito tempo elevadas, às vezes pelas suas atitudes. Veja, os 2 sentidos farão, por exemplo, as pessoas sofrer. Então, qual que é a ideia? A ideia é, posso subir num lugar alto, e posso subir o mais alto que eu possa como ser humano, mas a grande questão é que todas as vezes que eu subo e fico alto demais, num lugar alto demais, ele fala que 2 coisas nas nossas vidas sofrerão e sofrerão muito. Primeiro, a nossa audição e depois a nossa visão. Tá? Ele diz que você vai perder a audição, vai ser muito difícil você ouvir as pessoas que estão ao seu lado, mesmo que elas falem alto. Ouvir as pessoas será a coisa mais difícil da sua vida, quer que elas estejam alto ou quer elas estejam distante de você. Ele diz, estar muito alto faz com que você não consiga ouvir realmente ninguém. Se você subir muito para o seu próprio bem, as vozes ficarão realmente difíceis, distantes, não audíveis. As frases, elas parecerão abafadas. Também quando você estiver lá em cima, a sua vista vai ficar o quê? Embaçada. Vai ser difícil você focalizar as pessoas, você saber quem são, você ver detalhes das pessoas, você perceber quem são as pessoas. Tá? Você vai ter aí uma visão embaçada, não vai conseguir focalizar. Veja, elas vão parecer tão pequenas, tornando pequenas, vultos e sem rosto. Então a ideia é que se você subir no lugar mais alto que você pode, e as pessoas ficarem lá embaixo, elas vão falar e você não vai ouvir direito. Elas podem gritar e elas vão estar abafadas, e qual você não vai entender. E nesse lugar tão alto, as pessoas que estão lá embaixo vão parecer vultos, e você não vai conseguir diferenciá-las, não vai conseguir ver definitivamente quem são e quem realmente está falando. Você não as ouvirá,
nem as verá, pois estará acima delas. Olha só, foi exatamente o que ocorreu com Davi no texto que nós lemos. Veja, ele estava lá em cima, lá no topo. Davi nunca esteve tão alto. A onda do seu sucesso chega ao auge quando ele tem cerca de 50 anos, ele estende durante o restante do seu reinado. Israel está expandido, Israel está prosperando, foi isso que nós vimos quando Joabe fala a ele. Depois nós olhamos e vemos que há 2 décadas no trono e Davi distingue como guerreiro, como músico, como estadista e como rei. Nós vemos o quanto qualidades ele soma para a sua vida. Veja só, o seu ministério é tão forte, as suas fronteiras cobrem mais ou menos 95 mil quilômetros quadrados. Ela seria uma área muito maior, por exemplo, do que o Espírito Santo e o Rio de Janeiro juntos, de tão grande que ele é. Davi torna-se um herói imbatível, um herói temido de todos os lados, para todos os seus inimigos, para todos aqueles que fazem, por exemplo, divisa para com ele. Não há manchas na sua administração. Ele é amado pelo povo, amado pelos seus soldados. Veja, ele é aclamado, ele é erguido nas multidões. Davi está lá no alto o tempo todo. Agora, olha o contraste com o modo como encontramos pela primeira vez no Vale de Elá. Ajoelhando-se à beira do ribeiro, procurando por 5 pedras lisas e confiando totalmente no poder do Senhor dos Exércitos. Essa é a primeira vez que nós começamos a ver ele. Depois disso, todos os outros, ele está de pé, os soldados em pé, Golias estava em pé, seus irmãos estavam em pé, os outros estavam no alto e com medo. Davi estava baixado, na parte mais baixa do vale. Nunca esteve tão baixo, contudo, nunca esteve tão forte. Algumas décadas depois, a situação ela vai se inverter. Agora é ele que está alto demais. Está tão alto que ele não consegue ouvir os conselhos, realmente, que lhes são dados, os conselhos de alguém. O que nós queremos então, queridos? É olhar para esse texto e pensar o quanto o sucesso está tudo muito bom na minha vida, tudo muito alto, eu alcancei patamares elevados. E o que é que isso produz na minha vida? O que é que isso traz para a minha vida? E nós vamos trabalhar isso, queridos, durante 3 coisas. Nós vamos falar a sedução do inimigo, depois nós vamos falar realmente que o sucesso é a chave para a ruína, e o terceiro, nós vamos falar, olha, cuide do seu coração. Hoje, queridos, nós vamos tratar sobre o primeiro, a sedução do inimigo. E aí o texto mostra isso para nós, logo no versículo 1. Ele diz, Satanás se levantou contra Israel e citou a Davi. Veja, o inimigo das nossas almas possui um revólver super destrutivo. Não ache que as armas de Satanás não têm poder para te destruir. Veja, foi feito sob encomenda aquilo que ele faz, a forma como ele nos seduz, aquilo que ele vai jogar aos nossos ouvidos, tá certo? Como realmente no cano canelado, falando sobre arma, a mira certeira, certo de que isso está mirando o seu coração, para que ele atinja, para que ele te provoque, para que ele crie em você um estado realmente a ponto de querer, buscar e efetivar aquilo que ele está propondo. Então veja, ele não gospe balas, mas ele gospe tristeza. O que quando ele atinge as nossas vidas, ele não traz alegrias, ele vai trazer tristeza à vida do crente, tristeza à vida das pessoas. Veja, ele não leva a vida, mas ele tira a alegria, tira a felicidade, tira os sorrisos das pessoas. Ele não aflige feridas nas carnes, mas feridas na fé. É isso que Satanás quer fazer. O seu nome é sedução.
É isso que ele faz. Todas as batalhas de Davi contra os inimigos carnais foram vitoriosas. Mas olha só, mas quando ele esteve na mira dessa arma fatal do diabo, a sedução, o sucesso, ele sucumbiu. Veja, todas as vezes que Davi lutou contra homens, ele foi vitorioso. Mas quando ele teve aí um inimigo voraz, ele não conseguiu ser vitorioso. Veja, foi assim na história, por exemplo, com Betseba. Quando ele se tornou grande demais, foi levado a pensar que o seu sucesso se devia ao poderio do seu combate, do seu exército. Ele disse: sou muito forte, sou muito poderoso. E olha só tudo que eu conquistei. Quando Davi ainda nem usava uma armadura, ele venceu Golias. Quando passou a usar a sua armadura, ele venceu os inimigos. Mas quando estava sem a armadura de Deus, sucumbiu diante da sedução do inimigo. É isso que nós olhamos aqui em 1 Crônicas 21. Certo? Ele sucumbiu. É por isso, queridos, que Paulo vai nos alertar. É por isso que Paulo vai realmente chamar a nossa atenção, despertar a nossa atenção à ação de que a nossa luta não é contra sangue e contra a carne. Mas ele vai dizer, a nossa luta é contra principados e potestades no mundo espiritual. Veja, no momento que ele mais precisava continuar quebrantado diante de Deus, ele estava altivo, de pé, achando que ele era o todo-poderoso. E aí ele foi derrotado. O inimigo acertou Davi em cheio. Veja só, ele pensava que estava tudo normal. Afinal de contas, tá? Fazer, por exemplo, um recenseamento não era proibido por lei, então não era nada mal. Eu quero contar quantas pessoas tem no nosso reino. Eu quero saber quantos soldados eu tenho. Mas Joabe, tá? Um dos seus oficiais, conseguiu ver além e perceber o que estava por trás dessa ideia. A ideia que Davi tinha de recensear, fazer uma contagem, fazer um censo. Uma vez que o rei deu essa ordem para contar até mesmo os levitas, que jamais deveriam ir para a guerra, certo? O que é que nós vemos? Nós vemos que Davi estava alto demais para ouvir um companheiro que estava ao lado dele, um companheiro realmente que o aconselhava, que o ajudava, que partilhava de todas as coisas. Nós vemos que ele vai parar, vai tapar os seus ouvidos. Um oficial que esteve ao seu lado durante tantas batalhas, ele nem sequer quis ouvir. Veja só, queridos, Davi esqueceu que as batalhas eram conquistadas, não porque ele era forte ou porque ele tinha um exército forte, mas ele conquistou as batalhas porque o Senhor dos exércitos realmente venceu e deu aquelas vitórias a ele. O final da história é: tudo isso desagradou a Deus. O problema todo é que naquele momento, o que ele estava fazendo é: eu quero ver o tamanho do meu poder. Eu quero ver o tamanho do meu sucesso. Eu quero ver o tamanho de tudo aquilo que eu tenho, que eu faço e que eu conquistei. Esse é o grande problema. Veja, ainda que pareça algo comum, o pecado é sempre pecado. E o pecado sempre vai desagradar a Deus. Isso que nós precisamos lembrar. O pecado é sempre pecado, e o pecado sempre vai desagradar a Deus, ainda que todos façam, ainda que seja comum ao mundo. A gente chega e diz: está todo mundo fazendo, está todo mundo vivendo, está todo mundo agindo assim. Está dizendo, não significa que deixou de ser pecado. Tá? Então veja, para não sucumbir diante do ídolo do coração chamado sucesso, qual é a ordem, qual é o imperativo, qual é o despertamento aqui? É considerar na orientação que está lá em Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 10. Provérbios 13, versículo 10, que vai dizer assim, ó: da soberba só resulta a contenda, mas
com os que se aconselham se acha a sabedoria. Novamente, da soberba só resulta a contenda, mas os que se aconselham se acham a sabedoria. É isso que ele traz, é isso que ele fala aqui para nós. Cuidado, nós precisamos achar a sabedoria. E na multidão de conselhos, há sabedoria. Por quê? Porque você tem irmãos na fé, homens e mulheres, servos do Senhor, que estão buscando a Deus. E nesta ação de buscar a Deus, estão compartilhando das mesmas coisas. Então, queridos, cuidado com a sedução do inimigo. O inimigo, ele está aí pronto em todo o tempo para buscar e tentar tirar você de andar, de confiar e de estar nas mãos do Senhor. Segunda coisa, queridos, que nós vamos tratar e falar hoje é falar sobre o sucesso. E o sucesso é a chave para a ruína. Nós voltamos aí ao ponto realmente de grande destaque, o ponto realmente de grande cisão, o ponto realmente que ele vai tocar e vai criar uma grande dor. E qual é? Ele diz que tudo isso, lá no versículo 7 de Crônicas 21, diz: tudo isso desagradou a Deus. É isso que ele diz. Todo aquilo que foi feito, que realmente Davi estava fazendo, estava desagradando a Deus. Quando a gente olha para a história de Davi, sempre encontramos ele consultando Deus. Veja, ele está consultando Deus. Tá? Veja, o que ele faz diante dos combates da guerra? Vai consultar a Deus. Todas as vezes nós vemos a menção de que Deus, nos primeiros versos, Deus realmente vai lá, fala com ele, Deus concede, dá a vitória. Tudo aquilo que ele faz, ele põe Deus na frente. Ele vai primeiro a Deus. Ok? Davi, agora não. Davi vai se envaidecer. Tá? O sucesso lhe subiu a cabeça. De modo que, quando ele vai fazer agora esse censo, ele não consulta a Deus, não há menção de Deus. Veja, um homem de Deus, que todas as vezes que foi fazer qualquer outra coisa, tomar qualquer decisão, dar qualquer passo, ele buscava a Deus e disse: Senhor, é isso que eu devo fazer? E ele tinha vitória, porque Deus lhe concedia vitória. Mas dessa vez ele estava cheio de si mesmo. E ele fez o quê? Tomou uma decisão e nem sequer foi conversar com Deus, consultar a Deus. Então o problema aqui é que o sucesso realmente de Davi se tornou o ídolo do seu próprio coração. Tim Keller vai dizer assim, um ídolo é qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que apenas Deus pode te dar. Então Tim Keller vai falar sobre o que é um ídolo. Ele diz, olha, um ídolo é qualquer coisa que você pode procurar para dar a você aquilo que apenas Deus pode te dar. Isso aqui é um ídolo, certo? Então Davi não consultou a Deus. Até parecia que tudo iria dar certo e que Joabe era o errado da história. Ele diz, não, é tranquilo, qual que é o grande problema? O grande problema está lá, no versículo 21. Ele diz, Satanás se levantou e incitou a Davi, e Davi entrou na de Satanás, deu ouvido a Satanás e fechou os seus ouvidos para Deus. Esse aqui é o problema. Veja, Davi não consultou a Deus, tá certo? E Joabe mostrou que isso era errado, mas Joabe para Davi estava errado. Quando Davi esperou que fosse assim, alguém saiu de trás da cortina, ocupou o centro do palco, dizendo: o que Davi fez desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Veja, ele era um homem, ele era o rei, ele era o governo, mas ele não estava na dependência de Deus, e por causa disso todo o povo sofreu. O sofrimento do povo era por causa da falta de ter Deus no governo das suas vidas, ou porque o homem que estava lá não olhava para Deus, e todo o povo sofre. É isso que nós olhamos para Davi e vemos. Deus pesou a sua mão sobre o povo, porque o governante esqueceu de olhar para Deus, buscar a Deus.
Deus não ficaria mais em silêncio, é isso que nós vemos. O nome não mencionado até o versículo 6 passa agora a ocupar o centro do versículo dali para frente. Davi, tá? O que manda, fica sentado, enquanto Deus assume o comando e apresenta as consequências naquele momento. Davi não tinha entendido, e agora tinha algumas consequências para o andar errado dele. Veja só, quais eram as consequências? Primeira, 3 anos de fome. Lembra o que o texto diz? Davi, escolhe o que lhe parece menos ruim. 3 anos de fome. Depois disso, 3 meses de derrota diante dos inimigos, ou 3 dias de morte na terra pela peste e pelo anjo do Senhor. Você olha e diz assim, qual será que é menos ruim? Será que existe algo que seja menos ruim? As consequências sejam menores? O que nós temos é uma situação totalmente desfavorável, tá? Uma batalha inglória de Davi, tá? Ele trava uma batalha da qual ele nunca seria vitorioso. Qualquer coisa que ele escolhesse, qualquer decisão que ele tomasse, diante das 3 opções, ela seria terrível, horrível, ruim, não só para ele, mas para o povo. Só que ele tinha que escolher. E aí, queridos, veja só, nós vamos ver que ele toma a primeira decisão sem consultar o Senhor. E aí ele tem consequências para a sua vida. Davi escolheu então cair nas mãos de Deus. E podemos pensar quais eram os motivos que o fez assim, cair nas mãos de Deus. Primeiro, ele vai dizer, as misericórdias de Deus, as misericórdias do Senhor não têm fim. Segundo, Deus poderia perdoar e restaurar a sua vida e o seu reino, enquanto que os inimigos e a fome não teria nenhuma misericórdia ou dó dele. É isso que ele pensa. Então, o que é que a palavra de Deus, as Escrituras vai advertir para a gente em Gálatas capítulo 6, versículo 7? Ele diz, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Como é que nós chamamos isso? Nós damos nos dias de hoje, nós falamos que é a lei da semeadura, ou lei da colheita. Irmão, não tem essa. Plantou, colheu. Se você plantou chuva, vai colher tempestade. Se é ventania, é tufão. Se é maldade, prepare-se para os desgostos da sua vida. Por quê? Porque a lei da semeadura, ela nunca deixa você sem colher aquilo que plantou. Aí você vai dizer assim, mas Deus é misericordioso. Mas Ele é justo. Nunca esqueça que Deus de amor age com justiça. Quem busca o sucesso, quer brilhar como uma estrela, lembre-se, ele acaba caindo na sedução do inimigo. Ele vai trazer ruína para a sua vida, ele vai trazer ruína para aqueles que estão à sua volta. Deus vê todas as coisas e Ele nunca inocenta o culpado. Ele trata com sinceridade o pecado para promover, sabe o que, queridos? Santidade e restaurar o seu povo. Deus nunca trata o culpado por inocente, só que Ele trata com seriedade o pecado, porque Ele quer salvar o pecador. Ele quer promover restauração, arrependimento e santidade. Por isso Ele disciplina, que é aquilo que nós temos falado, por exemplo, nas nossas terças-feiras, no discipulado, agora com o assunto de disciplina. Aí eu disciplino por quê? Porque eu amo. E eu disciplino para quê? Para que ele seja restaurado. Por fim, queridos, nós precisamos aprender a cuidar do nosso coração. A verdade é essa. Veja, qual é a narrativa que o texto nos traz? Arrependimento de Davi. Quando? No momento em que percebeu o erro que ele comete. Quando ele cai na cilada do inimigo. E a palavra de Deus vai dizer assim, deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada. E em Judá eram 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo. E disse ao Senhor,
muito pequei no que fiz. Porém, agora, ó Senhor, peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Olha só como é que é interessante, ele manda fazer, ele negócio não consulta a Deus, tudo bem, vai lá e faz. Depois ele ter escutado o recenseamento, o censo que ele assim pediu, ele disse, meu Deus, o que eu fiz? É interessante porque é nessa hora que a gente se compara, é nessa hora que a gente coloca-se diante deste fato. Quantas vezes a gente quer fazer tanta coisa, nós queremos, a gente vai lá e faz. Depois de feito, você faz assim, nossa, por que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Fiz errado, pequei, não era o certo a ser feito. E agora, o que vai acontecer? Você tem que ser responsabilizado pelo seu pecado. E vai ter que assumir as consequências do seu erro. É isso que nós vemos. Veja, pode então ter a impressão de que Davi estava dormindo, por exemplo, no sono da morte. O autor que registra sentiu bater o coração, que seria o mesmo que acordar para a vida. Sabe aquela hora que você fala assim, cara, eu não sei, parece que deu um apagão na minha vida, parece que eu não consigo perceber, foi um momento intenso, parece que eu estava realmente sonolento, parece que nada aparecia. Daqui a pouco, quando a ficha cai, é a hora que parece que vem tudo à tona, e você escuta tudo, você percebe tudo e diz, como que eu não enxerguei antes? Como que eu não percebi? Como é que eu... Parecia que ele estava no sono da morte, sem perceber nada. Davi jamais deu-se por vencido. Pelo contrário, sempre se voltava para quem? Para o Senhor, buscando socorro em Deus, para um coração arrependido. Por isso, queridos, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. E isso é muito importante. Veja, um homem segundo o coração de Deus, ele não era perfeito, mas ele se arrependia, mudava, e o seu coração, seus olhos estavam no Senhor. A postura de Davi, enquanto a praga e o anjo matava as pessoas, nos ensina muito. Veja só, ele assumiu a culpa que era somente dele. Ele diz, eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas, o que fizeram o meu povo, o que é que fez? E por que são eles que estão pagando o preço e não eu? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim, contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo, porque eles nada fizeram. Por isso que eu disse para vocês, quando o governo, quando o rei, quando aqueles que estão com autoridade erram, falham ou pecam, toda a comunidade, todo o povo, todos aqueles que estão debaixo do seu governo, pagam o preço. E muitas vezes, quem paga o preço é o povo e não o governante. Ok? Olha como é que é. Nós vemos, Davi se levantou, tá? Fez um altar, construiu o altar. O altar, então, foi levantado lá no Monte Moriá, local onde Abraão foi provado e apresentou o seu filho Isaque diante de Deus. Nesse mesmo lugar, Salomão construiu também o templo. Depois, Davi, nós vemos dele realmente a ação e colocar, no caso aqui Abraão, colocou o nome que o Senhor proverá. Era esse o nome daquele local. E daí Davi levantou o altar, sacrificou, confessou e orou ao Senhor. Deus respondeu a ele, provendo o livramento do povo de Israel. Tá? A oração foi ouvida. O sacrifício foi aceito. O perdão foi concedido. Veja, o texto da palavra de Deus vai se encerrar dizendo que Davi sacrificou mais uma vez agora em gratidão, porque Deus respondeu a sua oração. Certo? Veja, não dá para fugir de Deus em nenhum momento. Lembre do Salmo 139, quando ele vai falar, dizendo, Senhor, vasculhe e vê se há algum pecado na minha vida. Ele está dizendo assim, Senhor, eu preciso dizer uma coisa, olha, se eu resolver fugir, se eu resolver me esconder, se eu for para os lugares que eu acho que o Senhor não vai estar, ele diz, o Senhor vai estar em todos os lugares possíveis e imaginários. Eu não consigo fugir da sua presença, então eu preciso dizer para o Senhor qual é o meu problema, qual é o meu pecado, e ver se isso é pecado mesmo, porque eu acho que não é,
Mas se o Senhor disser para mim que é, então eu vou me mudar, eu vou arrepender, eu vou mudar a forma de pensar. Então é isso que ele está dizendo. Veja, ele coloca e compreende que eu não posso fugir da presença de Deus. Então é precioso, queridos, colocar-se frente a frente, como ele, do seu pecado, dos seus atos errados, e diante de Deus, buscando e para ser restaurado. É preciso confessar para poder recomeçar. Ok? Sucesso, terminando. Sucesso, dinheiro e qualquer outra coisa que possa trabalhar com aquilo que enche as nossas vidas de ego e nos dá extrema alegria, extremo prazer. Ele diz que vai ser propagado pelos meios de comunicação, vai ser trazido como uma forma de felicidade, tenha isso, tenha aquilo, faça isso, faça aquilo, que vai ser aquilo que vai te trazer alegria, sucesso na sua vida, felicidade total. Muitas pessoas vão depositar a sua fé e faz uma fé cegamente nesses ídolos, naquilo que lhe traz alegria, naquilo que ele acha que vai dar sucesso, naquilo que ele acha que será a felicidade da sua vida. Mas é preciso reconhecer, queridos, e aí termino, que Deus é quem engrandece, é Deus que tudo em tudo dá força. E por isso, as nossas vidas precisam buscar, quebrantar, glorificar ao Senhor, porque a Ele, a Deus, pertence toda a glória. Amém, irmãos? Dentro daquilo que nós trabalhamos hoje, enfatizamos, falando hoje sobre o sucesso, sobre Davi, alguma pergunta, alguma dúvida, algo que chamou a atenção, os irmãos gostariam de colaborar diante desses atos e assuntos que nós trabalhamos hoje? Ok. Que Deus abençoe. Próximo tema nosso é falar sobre a vaidade, né? A vaidade. Que consigamos compreender que o sucesso da vida do crente é estar aos pés da cruz ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor neste momento? Encerrando assim nosso estudo bíblico nesta noite. Grandioso Deus, obrigado por estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pelo despertar e o edificar delas nossas vidas. Para que sejamos, Senhor Deus, sempre alertas, buscando ao Senhor, ouvindo a sua voz e tomando cuidado, porque nós temos uma luta, nós temos uma batalha muito grande. Só seremos vitoriosos no poder, na tua graça e no teu fortalecimento. Sejamos inundados com a sabedoria divina, com o conhecimento bíblico, e que sejamos homens fortes pela força do Senhor, sendo vitoriosos em todo o tempo. Fala, Senhor Deus, as nossas vidas. Cuida, Senhor Deus, de cada um de nós. Nos protege e nos dá provisão, a nós, a nossa família. Sustenta, Senhor Deus, o teu povo e a tua igreja. Visita, Senhor Deus, os enfermos. Põe, Senhor Deus, a tua mão e derrama da sua graça sobre eles. Conforta-os e anima-os. E assim, Senhor Deus, somos gratos. O Senhor nos trazer à tua casa nesta noite, com o intuito de aprender da tua palavra. Oramos e pedimos ao Senhor uma boa noite de sono e de descanso, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, pela sua presença.